Agora no tópico 3, nós vamos estudar as estabilidades previstas dos contribuintes de ressonância. Bom, os contribuintes de ressonância que nós aprendemos a desenhar nas aulas anteriores, eles podem não contribuir igualmente para o híbrido de ressonância. O grau de cada contribuição depende da estabilidade prevista para aquele contribuinte de ressonância, que é o que nós vamos ver em alguns exemplos nesta aula. Quanto maior é a estabilidade prevista do contribuinte de ressonância, mais ele contribui para a estrutura do híbrido de ressonância. Então, quanto mais estável for o contribuinte de ressonância, ele vai ter uma contribuição maior para o híbrido de ressonância. Então, nós podemos, quando desenharmos contribuintes de ressonância, verificar que eles não são equivalentes e, portanto, eles vão ter contribuições diferentes para o híbrido de ressonância. Aquele que for mais estável contribui mais para o híbrido de ressonância do que aquele que é menos estável. Então, contribuintes de ressonância com cargas separadas, eles são menos estáveis. Então, quando a gente pega o exemplo da molécula de um ácido carboxílico, a estrutura A ela é mais estável do que a estrutura B. Por quê? Porque aqui eu posso ter esses dois contribuintes de ressonância. O par de elétrons que está sobre o oxigênio da hidroxila pode migrar aqui para gerar essa ligação dupla. E aí, por isso, esse carbono vai ter uma carga positiva. Por isso, esse oxigênio vai ter uma carga positiva sobre ele, já que ele está formando 3 ligações químicas. Quando esse par de elétrons vem para cá, obrigatoriamente, essa ligação π tem que vir para cá. Os elétrons dessa ligação π tem que vir para cá, para gerar uma carga negativa sobre esse oxigênio. Então, existem esses dois contribuintes de ressonância para o ácido carboxílico. Só que esse contribuinte de ressonância representado pela estrutura A, ele contribui mais para o híbrido de ressonância porque ele não tem cargas separadas. Cargas separadas diminui a estabilidade do seu contribuinte de ressonância. Por isso que, na maioria das vezes, nós desenhamos um ácido carboxílico apenas dessa maneira e não desenhamos dele dessa maneira, porque esse contribuinte de ressonância ele é menos estável. Agora, quando você tem um íon carboxilato, o que é o íon carboxilato? Imagina o ácido carboxílico da estrutura A perdendo H+. Quando ele perde H+, ele gera essa base conjugada. Esse íon carboxilato, então, ele pode ser estabilizado por ressonância. Esse par de elétrons vem para cá, enquanto esse par de elétrons vem lá para cima. Então, esse oxigênio agora fica negativo, enquanto esse oxigênio forma uma ligação dupla com carbono e fica neutro. Percebe agora que a estrutura C e D, elas são equivalentes, porque uma hora a dupla está nesse oxigênio, uma hora a dupla está nesse outro, uma hora a carga negativa está sobre esse oxigênio, outra hora a carga negativa está sobre esse oxigênio. Então aqui não existe cargas separadas, né? Então esses dois contribuintes de ressonância, eles são equivalentes e contribuem igualmente para o híbrido de ressonância. Então os elétrons se movem em direção ao átomo mais eletronegativo para você formar o contribuinte de ressonância mais estável, como está mostrando nessas estruturas E, F e G. Vamos pegar a estrutura F aqui. Esse par de elétrons da ligação π, quando ele migra para cá, ele forma a dupla aqui. E esse par de elétrons da ligação π vem aqui para o oxigênio, deixando então a carga formal negativa sobre ele. Então aqui, esse movimento de elétrons está correto, porque esse par de elétrons da ligação π, ele está indo em direção ao átomo mais eletronegativo para gerar uma carga negativa sobre ele, né? E esse par de elétrons está vindo aqui formar uma ligação dupla, deixando esse carbono positivo, porque ele está formando apenas 3 ligações químicas. Então, entre esses dois contribuintes de ressonância que eu mostrei inicialmente para vocês, esse aqui contribui mais para o híbrido de ressonância, porque ele não tem cargas separadas. Esse aqui, o G, contribui menos porque ele tem cargas separadas. Mas esse contribuinte de ressonância ele contribui, tem uma contribuição muito insignificante para o híbrido de ressonância. Por quê? Para gerar essa estrutura que quando está sendo mostrada aqui em colchete, é porque ela não se forma, né, realmente, mas somente teórica, você teria que indicar que o par de elétrons dessa ligação π do oxigênio está vindo aqui, para cá.
fazendo esse movimento aqui para gerar uma dupla aqui. Se você faz o movimento desse par de elétrons do oxigênio vindo para cá, esse oxigênio vai fazer apenas uma ligação e ele vai adquirir uma carga positiva para gerar a dupla nessa posição. Para você vir com essa ligação π para cá, você vai ter que vir com essa ligação π para cá, né? Para deixar esse carbono negativo. Mas o problema maior está aqui, porque nesse caso você está movimentando o par de elétrons. Quando você pega a ligação π e vem para cá, você está movimentando essa ligação π para longe do átomo mais eletronegativo. Então, quando você tem um contribuinte de ressonância com o átomo mais eletronegativo com uma carga positiva, esse contribuinte ele não é muito estável. Então, neste exemplo, só vão existir na realidade esses dois contribuintes de ressonância. Esse aqui não, porque o oxigênio teria uma carga positiva e aí seria muito instável e a contribuição desse contribuinte de ressonância para o híbrido de ressonância ela é insignificante neste exemplo. Bom, quando houver somente uma maneira de mover elétrons, o movimento de elétrons para longe do átomo mais eletronegativo ele é melhor do que nenhum movimento. Então, nesse exemplo agora, a única forma de você mostrar o contribuinte de ressonância é indicar esse par de elétrons aqui, vindo aqui para o meio, para formar essa ligação dupla e deixar o oxigênio positivo, o que não é muito estável, como nós falamos no exemplo anterior. Mas esse é o único movimento possível. Então aqui você vai ter esse par de elétrons para cá, para formar uma dupla. Esse oxigênio passa a fazer 3 ligações, por isso ele é positivo. E aqui esse par de elétrons vem para cá, para deixar aqui com carga negativa. Pessoal, aqui esse oxigênio, ele está com carga positiva, mas ele está com o octeto completo, tá? Já nesse último exemplo que nós mostramos aqui, ó, aqui tem um problema. Além do oxigênio ter carga positiva, ele não tem o octeto completo, o que deixa ele menos estável ainda, tá certo? Então, nesse nosso exemplo aqui, esse oxigênio tem carga positiva, mas ele está com o octeto completo. Então, esse contribuinte de ressonância aí aqui, ele é menos estável do que este. Então, ele contribui menos para o híbrido de ressonância. Mas, como está dizendo a frase aqui, se só existe uma maneira de mover elétrons, é melhor que você mostre esse movimento de elétrons do que nenhum. Então, esse par de elétrons vem para cá, formar a dupla aqui, enquanto esse par de elétrons tem que vir para cá, deixar esse carbono negativo. Tá correto? E aqui, esse contribuinte de ressonância ele é menos estável, porque a carga negativa não está sobre o átomo mais eletronegativo e a carga positiva está sobre o átomo mais eletronegativo, e isso deve ser evitado se possível, mas nesse caso essa é a única possibilidade. Então a deslocalização eletrônica ela faz com que a molécula fique mais estável. Então moléculas que podem ter contribuintes de ressonância para gerar um híbrido de ressonância geralmente são moléculas mais estáveis. O que acontece aqui também com esse íon que nós conhecemos como íon enolato. Ele tem 2 contribuintes de ressonância. Então, esse carbono aqui que está negativo nesse momento, esse par de elétrons vem para cá, está indo em direção ao átomo mais eletronegativo, enquanto essa ligação π, o par de elétrons dessa ligação π vem aqui para o oxigênio. Então, forma uma dupla aqui, enquanto essa ligação π vem para cá, esse oxigênio adquire uma carga formal negativa. Aqui você tem 2 contribuintes de ressonância que também têm estabilidades diferentes. E esse contribuinte de ressonância da estrutura K, ele é mais estável do que a J, porque aqui a carga negativa está sobre o átomo mais eletronegativo, o que vai dar maior estabilidade para esse contribuinte de ressonância. E aqui a carga negativa está sobre o carbono, que não é o átomo mais eletronegativo. Portanto, esse contribuinte de ressonância ele é menos estável do que esse contribuinte de ressonância aqui. Bom, então depois que nós vimos esses exemplos, nós chegamos à seguinte conclusão das características para a gente prever a estabilidade dos contribuintes de ressonância, tá certo? Primeiro, um átomo com octeto incompleto, ele vai ser um contribuinte de ressonância bem pouco estável. Uma carga negativa que não está no átomo mais eletronegativo também vai gerar um contribuinte de ressonância
pouco estável. A carga positiva que não está no átomo menos eletronegativo também vai gerar um contribuinte de ressonância menos estável. E também a separação de cargas gera um contribuinte de ressonância menos estável. Então, todas essas características foram mostradas nos exemplos anteriores, e daqui para frente, quando você for desenhar os contribuintes de ressonância, você deve perceber se eles têm estabilidades diferentes ou equivalentes, certo? Então, terminamos essa aula aqui e até a próxima aula.